Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Marcos, lá no capítulo 9, versículos do 41 até o 50. Vamos fazer a leitura. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e viveis em paz um com os outros. Nós estamos indo de uma sequência de evangelhos que prepara as pessoas para poderem fazerem parte desse caminho de seguir a Jesus. Portanto, nós vemos aqui no início que todos aqueles que abençoam os discípulos de Jesus jamais ficarão sem receber uma recompensa de Deus. Todos aqueles que abençoam quem segue a Deus serão recompensados pelo bem que eles fazem. Existe até uma passagem lá no livro de Provérbios que diz que aquele que faz o bem, a caridade, a generosidade para o pobre é o mesmo que emprestar a Deus, e Deus lhe retribuirá, lhe dará a recompensa. Você já parou para pensar como é dar para alguém como se fosse emprestar para Deus? Quem empresta algo para Deus, tendo em vista que tudo que existe é dele, e ele que confia a nossa administração. Portanto, aqueles que entregam as coisas para os filhos de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, receberão essa recompensa também de maneira abundante, calcada, sacudida e transbordante sobre a sua vida. É sempre benéfico abençoar um discípulo de Jesus e é mais benéfico ainda ajudar outras pessoas também a se tornarem discípulos de Cristo. Mas tem aqui um detalhe que nós precisamos tomar cuidado, que é aquele que faz os discípulos, os seguidores de Jesus, tropeçarem. É melhor para essas pessoas que fosse amarrado no pescoço delas uma pedra de moinho e que elas fossem atiradas ao mar junto a essa pedra. Viu como que Jesus é radical? Quem faz as pessoas pecar era melhor que fosse jogado no fundo do oceano do que cometer essa atitude. Levar o outro a pecar é muito grave, porque não só nós cometemos o pecado, mas também levamos aquele que busca viver uma vida regrada, certa e justa em Deus, a pecar. Ajudamos de certa forma, ou melhor, atrapalhamos o nosso irmão que se empenha em seguir o caminho de Deus a fazer com que ele erre com aquilo que nós causamos na vida dele. Precisamos então ficar longe de ser causa de tropeço na vida das pessoas, porque esse é um tipo de comportamento do discípulo de Jesus. É alguém que toma cuidado com aquilo que faz para o outro, a fim de tornar melhor a vida do outro e impedir e afastá-lo também do pecado que entristece a Deus e prejudica a vida do nosso irmão. Dessa forma, nós vemos que Jesus também é radical sobre como devemos evitar o outro a pecar e como também devemos evitar pecar por nós mesmos, ao ponto de remover a causa daquilo que nos leva a fazer o mal. Jesus fala de arrancar o olho, arrancar o pé, arrancar as mãos, tudo isso para não pecar. Lógico que a gente não vai fazer essas coisas, mas ele usa dessa linguagem radical, usando os membros físicos do nosso corpo, para mostrar o quanto é fundamental ficar longe do pecado. Porque assim como também está escrito na palavra de Deus, o pecado é como uma víbora que quando pica o ser humano, lentamente o seu veneno vai circulando em seu corpo, no caso do pecado, a sua alma, e vai matando ele lentamente. É a pior morte que existe, aquela que você vai morrendo aos poucos, porque você não percebe que está sendo envenenado, cozinhado pelo próprio pecado.
Então, com esses alertas de Jesus, estejamos atentos, com os olhos abertos para abençoar as pessoas, os discípulos de Cristo, para estar atento também a evitar fazer com que os outros pequem e que nós também pequemos, e que nós possamos estar sempre dispostos a fazer de tudo para tirar aquilo que é causa de pecado na nossa vida, a fim de jamais entristecer o espírito e prejudicar a vida daqueles que nos cercam. É bom saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Jesus nos convida a ser o sal no mundo, ter o sal em nós, que é o próprio Espírito, que nos purifica e nos conserva de toda a corrupção do pecado, a fim de que ele não domine o nosso destino eterno, que é reservado e deve ser ao lado de Deus. O sal do Espírito nos conserva de todo mal. Eu desejo que você compartilhe essa mensagem para que mais pessoas estejam alinhadas com o propósito de Deus na vida delas. E peço que Ele te fortaleça, te acompanhe com a graça dEle hoje e sempre, para fazer com que em você, cada vez mais, o sal da presença de Deus seja constante. Um forte abraço em você e até mais!